Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje o nosso tema, o Dia da Bíblia. Eu quero pensar com você sobre a importância da Bíblia na vida do cristão. Mas antes eu quero lembrar que todas as terças-feiras nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, na terça-feira, às 19h30. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, às 20 horas, que são as células. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas, o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre a importância da Bíblia. Todo segundo domingo do mês de dezembro, os evangélicos comemoram o Dia da Bíblia. Por que o Dia da Bíblia? Para mostrar para as pessoas a importância da Bíblia na vida do cristão. Eu vou ler aqui as Sagradas Escrituras, né? Uma vez que eu vou falar sobre a Bíblia, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. As Sagradas Escrituras, ela é a palavra de Deus. Há quem defende que as Escrituras, ela contém a palavra, mas para nós evangélicos, ela é, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Neste texto que eu estou usando aqui como base, diz assim: a palavra de Deus é como uma espada. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, as Sagradas Escrituras veio de Deus. Deus que é o autor das Escrituras. Agora os escritores são 40 escritores. São pessoas que escreveram em tempos diferentes, em contextos diferentes. E essas pessoas escreveram em tempos diferentes e mesmo assim, os 67 livros, eles são harmônicos, ou seja, não entram em contradição. Imagina colocar, por exemplo, 10 pessoas para escrever sobre um assunto, pessoas desconhecidas. Será que aquilo que elas escrever vão harmonizar? Fatalmente não irão. Mas as Sagradas Escrituras, por ser o autor o mesmo, que é o Espírito Santo de Deus, ele usou homens em épocas diferentes, em contextos diferentes, para falar do mesmo propósito, porque tudo que está escrito na Bíblia converge na pessoa bendita de Jesus para manifestar o amor de Deus na redenção do homem. A Bíblia, na verdade, ela não é um tratado científico como muitos julgam ou quer que ela seja um livro para fazer como se fosse uma questão de dar relatório de origem, essas coisas. Não, a Bíblia, ela trata da redenção do homem, ela trata da criação, ela trata da queda do homem
ela trata da redenção desse homem e trata da consumação. Aliás, são os 5 temas: criação, queda, manutenção e redenção e consumação de todas as coisas. Então, nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar esse propósito. A igreja, ela existe por causa das Escrituras. E as Escrituras existem independente da igreja. Agora, a igreja não existe sem as Escrituras. E aí há muitos que defendem, não, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela é fruto da igreja. Ao contrário, a igreja genuína, ela é fruto do Evangelho. E vou te explicar por quê. Qualquer agremiação, ajuntamento, que não tem a Bíblia Sagrada como a única regra de fé, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. Ela pode ser um clube. Ela pode ser uma associação. Então, a igreja, ela existe por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Não é como alguns defendem, dizendo o seguinte, que a Bíblia Sagrada, ela é um produto da igreja. Não, a igreja que é um produto, se é que nós podemos fazer essa inversão, a igreja que é um produto das Escrituras. Porque qualquer agremiação, qualquer ajuntamento, ele pode receber qualquer nome, menos igreja, se não reconhecer Jesus como o Senhor, o cabeça da igreja. E é nas Escrituras que nós aprendemos. Então tem aqui alguns ensinamentos, e eu poderia falar aqui, centenas de programas dentro de uma cadência sobre essa questão das Escrituras, da importância, mas eu vou me ater apenas em alguns versículos. Romanos capítulo 10. Eu quero compartilhar com você, uma vez que eu estou falando sobre o dia da Bíblia. Nós estamos falando que os evangélicos comemoram o dia da Bíblia como sendo o 2º domingo de dezembro, mas há algumas outras que comemoram em setembro e assim por diante. Mas essa questão do dia não é o fundamento. O fundamento que eu estou falando é da importância das Sagradas Escrituras na vida do cristão. O cristão que não lê as Sagradas Escrituras e que não comunga dos ensinamentos das Escrituras, ele não é cristão. Ele pode ser outra coisa. Ouça bem o que Paulo escreve à comunidade que estava em Roma, aquela igreja que estava em Roma. Ele diz o seguinte, a partir do verso 11 ao 17, diz o seguinte: porquanto as Escrituras diz, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviado? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Então eu estou falando aqui que a igreja ela existe por causa da pregação do Evangelho. Não existe igreja sem o Evangelho. Ela pode ter nome de igreja, mas não é igreja. Aliás, existe muito isso. Aliás, quando você estuda, por exemplo,
no Apocalipse, ajuntava um pessoal lá e falava que era a sinagoga do Senhor Jesus. Na carta que ele escreve ao Esmirna, ele disse, não, isso aí é a sinagoga de Satanás. Não é a sinagoga de Deus. Por quê? Porque é o evangelho que leva o homem a reconhecer o seu pecado. É o evangelho que leva a pessoa a reconhecer Deus. É o evangelho que leva a pessoa a mudar. E se a pessoa não arrepender dos seus pecados e pautar a sua vida segundo as Escrituras, ele simplesmente está com remorso. Eu vou ler outras Escrituras aqui, embora meu tempo seja pequeno, mas eu vou ler aqui outras Escrituras para afirmar isso que eu estou dizendo. João capítulo 16, verso 7 diz assim, mas eu vos digo que a verdade convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vou-lo enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus estava falando aqui sobre o Espírito Santo, que ele iria retornar para a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, que ele veio aqui, tomou forma humana, mas ele já estava junto do Pai. Ele veio aqui, tomou forma humana, e agora ele estava voltando, mas ele enviaria o Consolador para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, na verdade, você que está me assistindo, saiba de uma coisa. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. As pessoas sabem que prostituir é pecado. As pessoas sabem que roubar é pecado. As pessoas sabem que se drogar é pecado. Não há necessidade de pregar isso. Do ponto de vista humano, nós pregamos e anunciamos porque o Espírito de Deus pode usar essas palavras para convencer a pessoa do que aquele caminho que ela está levando vai conduzi-la à morte. Mas as pessoas estão conscientes. E quem vai convencer essas pessoas é o Espírito de Deus. E é disso que Paulo estava falando aos romanos. Que a pregação, a conversão vem pela pregação da palavra de Cristo. Não é por falácia humana, não é por jogo de palavras, mas é o Espírito de Deus que vai convencer a pessoa de que aquele que está traindo o seu cônjuge, aquele que está subtraindo valores lá na empresa, ou lesando o seu funcionário, ele vai então entender assim, não, há um Deus que vai me pedir conta. Como diz lá em 2 Coríntios 5:10, você que está me assistindo, veja lá, que as pessoas serão julgadas, elas serão disciplinadas, elas passaremos diante do tribunal. Quem diz isso é a palavra. Então, a importância das Sagradas Escrituras, não existe igreja sem as Escrituras. Pode ter nome de qualquer coisa. Aliás, tem muitos usando as Escrituras, mas torce tudo. Também não é igreja. Então, o cristão, ele precisa de reconhecer e por meio do exame da palavra que cria o temor de Deus, o respeito por Deus, o Criador, o Senhor, que criou todas essas coisas
e que tudo converge nele. Um dia ele vai pedir conta a nós que estamos aqui. E o apóstolo Paulo escreve a Romanos assim: tudo será julgado de acordo com o evangelho que vos é anunciado. Por isso que nós precisamos de valorizar. Há muitos lugares que as pessoas não têm acesso a essa palavra, são manipulados pelas pessoas. E há crendices e crendices, a pessoa crê nisso, um crê no rato, outro crê no boi, que acha que o rio que é sagrado, ele adora a criatura no lugar do Criador. E nós só teremos conhecimento por meio das Sagradas Escrituras, porque ela honra aquele que criou todas as coisas. E com essas palavras eu quero encerrar, desafiando a você: estude as Sagradas Escrituras. Examine as Escrituras. O próprio Jesus deu esse conselho: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo pela liberdade e esse acesso que o Senhor nos deu de ter a tua palavra, a fonte de vida. E eu rogo por este telespectador que o Senhor o abençoe, que o Senhor, ó Deus, fala o coração dele por meio da tua palavra. É a minha súplica em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.